Fala meus filhos, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. O canal aqui tem o intuito de te instruir como se tornar um programador cada vez melhor, uma pessoa que tem cada vez mais senioridade, cada vez mais destaque dentro da sua equipe. A ideia do vídeo de hoje é eu te falar 3 livros que são fundamentais para todo programador que quer ter sucesso na sua carreira. Tá? São livros que me ajudaram no começo da minha carreira de programação e são fundamentais para toda pessoa que deseja esse crescimento, que deseja obter esse destaque, que deseja ganhar senioridade, tá bom? O livro que eu vou começar é o que eu considero mais importante, é um livro que é muito prático. A partir do momento que você lê, que você entende ali as dicas que ele te traz, você já consegue aplicar no teu dia a dia. É um livro que fala muito também sobre princípios, e todos os 3 que eu vou falar aqui, eles falam bastante sobre princípios, e esses princípios, eles vão acima de qualquer tecnologia, né? Tecnologia, de qualquer ferramenta. Então, independente da linguagem, independente da ferramenta, do framework que você está usando, os princípios contidos aqui no livro e as dicas que eu vou te falar hoje, elas irão te ajudar com toda certeza, beleza? Sem mais delongas, o primeiro que eu quero mostrar para vocês, eu tenho ele aqui, é físico, é o livro Código Limpo. Esse livro é do Robert Martin, né, mais conhecido como Uncle Bob. Ele é um livro muito prático, ele traz muitas dicas relevantes e ele é um livro mais ou menos aqui umas 300 e poucas páginas, né? É um livro um pouquinho mais grosso, mas ele tem bastante trecho de código, né? Tem bastante parte ali prática mesmo, que o autor traz bastante exemplo. Os exemplos de código são em Java, mas obviamente você consegue entender ali porque ele deixa tudo muito lúdico, muito claro, assim, ele tenta deixar o mais claro possível para o entendimento de todas as pessoas. E eu vou destacar aqui algumas dicas rápidas que podem te auxiliar aí no teu dia a dia, que são as que eu considerei mais importantes ali de tudo que eu aprendi no livro. A primeira delas é que o autor traz uma dica e ele nos leva a entender que o desenvolvedor ele tem que se portar como um autor de um livro. Ele tem que se comportar como alguém que está escrevendo um código para outra pessoa ler. Então, existe uma frase, né, que programador bom escreve um código que a máquina entende, mas o programador excelente escreve o código que outro programador entende. Então essa que é a máxima, essa que é a ideia de você ser tratado como um autor de um livro. Porque na maioria do nosso tempo programando, a gente está lendo o código, seja um código existente, seja um código novo que você está desenvolvendo. Toda hora você relê uma parte do algoritmo, você volta, verifica se a variável foi instanciada, não foi, olha um método, chama outro e tudo mais. Então essa leitura, quanto mais fluida ela for, melhor. Essa que é a ideia que o autor traz. A segunda regra que ele traz como princípio, né, para te guiar aqui nessa jornada, é a regra do escoteiro, que diz que você tem que deixar sempre o acampamento um pouco mais limpo desde quando você chegou. Isso quer dizer que toda vez que você chegar para pegar algum código para fazer, seja novo ou seja existente, ao invés de a gente entrar naquela linha de questionar, de reclamar do código alheio, o que ele sugere? Entra lá no código, entende o que está sendo feito e deixa um pouco melhor. Aplica um pouco das dicas que a gente vai te passar aqui hoje, aplica um pouco das dicas que tem lá no livro e você vai deixar o ambiente um pouco melhor desde quando você chegou. Então, se uma variável está declarada de forma errada, você vai lá e corrige essa variável. Se tem um código comentado, tira o comentário lá, por exemplo. Se tem um if que está mal feito, vai lá, melhora aquele if. Coisa desse tipo, tá bom? Agora, indo para uma parte um pouco mais direcionada, a primeira dica que eu quero trazer aqui, que o autor traz como destaque aqui no livro, é a questão de nomenclatura das variáveis. A nomenclatura das variáveis, ele diz que ela tem que ter sempre nomes significativos, ou seja, nada de manter aquelas variáveis com nomes genéricos, tipo A, variável B, variável X, variável que não tem um significado claro do que ela está fazendo. Então isso é muito prejudicial para quem está lendo, dificulta a leitura e a manutenção. Então ele sempre recomenda você trazer nomes significativos para as suas variáveis, e colocando nomes que todas as pessoas entendam. O melhor dos mundos é se você usar nomes de domínio para as variáveis que você está usando. Então, por exemplo, você está fazendo alguma coisa na área médica,
use nomes técnicos que correspondem àquela lógica que você está montando. Se você está usando, fazendo uma aplicação para a área de financeira, por exemplo, use nomes correspondentes ali da área financeira e assim por diante. Outra dica que ele traz aqui que é super relevante é você evitar informações erradas no tipo que aquela variável carrega. Por exemplo, você cria uma variável com o nome name list, mas na verdade não é uma lista, ela é um objeto, ou você dá um nome que, por exemplo, número de caracteres, e na verdade não é um número, é uma string, né? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de nomenclatura que confunde com o tipo que aquela variável está carregando. Isso acaba dificultando também tanto para você quanto para outros programadores. Ao invés de usar abreviações, ele recomenda que você use nomes pronunciáveis, ou seja, ao invés de usar siglas ou coisas que ficam abreviadas ali, abreviações de palavras, use sempre o nome completo para ficar mais claro, ficar sempre muito mais fluida aquela leitura, tá legal? Ele recomenda também você usar nomes buscáveis, ou seja, ao invés de você deixar números soltos no código, em alguma comparação, em algum if, ou em alguma condição, ou você deixar strings soltas, por exemplo, é melhor você deixar uma variável que identifique aquele número. Então vamos supor que você quer verificar se a pessoa possui mais de 2 veículos. Ao invés de deixar a comparação com o número 2, coloca esse número 2 em uma constante, uma variável com nome claro, por exemplo, quantidade de veículos do usuário, e compare com essa variável, ao invés de comparar com o número puramente. Porque se você precisa fazer uma manutenção, precisa pesquisar sobre aquilo futuramente, você consegue lá no próprio editor de texto ali, ou na IDE, e fazer essa pesquisa de forma mais clara. A mesma dica se aplica para textos. Ao invés de deixar textos soltos em comparações e tudo mais, é muito mais recomendado que você use enums para isso, ou constantes. Uma outra dica que o autor traz também é em relação ao encapsulamento de condicionais. Ao invés de você ter um if com diversas condições, fazendo condições de end, de or e tudo mais, tudo na declaração do if, ele recomenda que você crie, por exemplo, um método que devolve o resultado de toda aquela equação, para simplificar a leitura no momento que tem o if, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho na prática como isso funciona. Outra dica que ele traz é em relação às funções. As funções ele recomenda que tenha no máximo até 20 linhas e ela deve fazer somente uma coisa. A função deve ser quebrada ao nível que ela seja simples o suficiente para fazer somente uma coisa, para ter somente um significado. Uma outra coisa que ele traz é que quanto menor for aquelas funções, é melhor, e quanto menos parâmetro ela tiver, também é melhor. Fica mais simples a manutenção. Então, o número aceitável de parâmetros é de 1 a 3. Caso você precise passar mais do que 3 parâmetros, é melhor ou você quebra essa função de novo, ou você coloca esses valores de parâmetro em um objeto. E esse objeto pode ser transportado, pode ser passado como um parâmetro ali dentro da função, tá legal? Outro tema importante relacionado a comentários. Os comentários geralmente explicam um código ruim, mas o que é mais interessante? É você refatorar aquele código para ele ser autoexplicativo. Com todas essas dicas que eu já te trouxe, de deixar nomes pesquisáveis, de você evitar abreviações, de você deixar as funções com máximo 20 linhas, menos parâmetros e tudo mais, tudo isso já vai deixar o código muito mais legível. Então, a recomendação é que você não tenha comentários, com exceção dos que são extremamente necessários, como, por exemplo, algum informativo legal que precisa estar no código, ou algum exemplo de como o parâmetro vai vir, como, por exemplo, quando você tem uma condição de expressão regular e você precisa ter uma expressão regular complexa lá, você pode colocar algum comentário informativo de como que é um parâmetro de entrada para fazer o match naquela expressão regular. Comentários também de to-dos, né, que precisam ser feitos no código. Esses são comentários que ele coloca na lista de exceções que você pode usar, tá bom? Outra informação importante é relacionada à refatoração de código existente. Quando você tem que refatorar algum código existente, o autor recomenda você começar com um teste unitário daquela função, daquilo que você vai refatorar. Comece com um teste unitário de um modo global, pelo menos o cenário feliz ali, as condicionais que ele tem, e vai aplicando todas essas melhorias que a gente veio falando aqui no código, até você garantir que
conseguiu passar por todo o código ali, refatorou tudo e garantiu que o teste está funcionando. Então essa é a melhor forma de você fazer esse refactor. O autor bate bastante na questão de TDD, né, de teste unitário, algo que traz muita qualidade, muita estabilidade, robustez para o código. Tá? Então é uma coisa que às vezes a gente negligencia no dia a dia, principalmente quando você está trabalhando em projetos reais. Isso acaba entrando na cabeça de forma inconsciente. É um paradoxo no final das contas, né? Porque você acha que vai levar mais tempo fazendo teste unitário, mas no final das contas ele te reduz o tempo de desenvolvimento. Isso já foi comprovado por diversos estudos, depois você pode buscar na internet para saber mais a respeito disso, mas é algo que realmente auxilia no processo de desenvolvimento. I don't wanna let myself down.